Olá, bem-vindos ao Dissertando. É um projeto do nosso Arena Sociológica, realizado pelo Laboratório Social de Administração da Justiça, Conflitos e Tecnologia da UCPEL, em parceria com o INCT e ENEAC, UVV, ISUPAR, Universidade Federal do Paraná e do podcast Conversa Criminal. A nossa proposta aqui, então, é abrir um espaço de colaboração e de parceria entre pesquisadores e pesquisadoras para que eles compartilhem a pesquisa deles, né, recém-feita, recém-defendida, enfim, e que a gente consiga dialogar de forma contributiva para descobrir estas descobertas e esses desafios da pesquisa e da vida, então, né, desse pesquisador e dessa pesquisadora ao longo dessa trajetória. Hoje nós estamos aqui com a Marina Nogueira Madruga, que é oriunda e provinda do programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos aqui da nossa Universidade Católica de Pelotas. Marina, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra tê-la aqui. Marina, eu queria que de início, antes de passar a palavra para a Malena, depois, né, abrir uns questionamentos contigo, eu queria que de início você te apresentasse um pouquinho, tu nos falasse um pouco da tua trajetória, da tua graduação, da tua pós-graduação, enfim, escolha de tema, essa parte inicial. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal que está ao vivo conosco. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de participar do Dissertando, parabenizar vocês da Arena, né, por essa iniciativa, agradecendo nas pessoas da Raíssa, da Malena, nossa aluna aí do curso de Direito, no primeiro semestre, a professora Kinaton. Acho que é um projeto muito interessante, muito lindo, que vem estimulando aí o envolvimento dos pesquisadores, e eu fico muito feliz em poder hoje contribuir, estar aqui com vocês, né, participando dessa proposta. Em relação à minha trajetória acadêmica, minha formação é em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, então eu já estou há bastante tempo na universidade, com foco na área criminal. Então eu realizei uma especialização nessa área e fui, em seguida, né, da especialização, cursar um mestrado em Política Social e Direitos Humanos na nossa linha de pesquisa. E em diálogo com o meu orientador, então, o professor Luiz Antônio Bolquias, vai surgir uma ideia, uma necessidade de se investigar essa profissão de agente penitenciária a partir de um olhar de assimetrias de gênero. E aí essa trajetória acadêmica voltada à pesquisa, voltada à questão prisional, ela inicia, tendo em vista, né, uma lacuna, então poucas pesquisas que vão abordar a temática de mulheres na questão penitenciária. Porque o que a gente tinha até então, né, quando eu entro no mestrado, são pesquisas sobre mulheres em situação de aprisionamento, ou algumas questões mais pontuais sobre adoecimento, sobre qualidade, né, de vida dessas profissionais mulheres na segurança pública. E aí, a partir disso, a pesquisa ela vai ser desenvolvida com foco na 5ª Região Penitenciária do Rio Grande do Sul. E atualmente, né, então, dentro dessa trajetória acadêmica, eu curso doutorado também em Política Social e Direitos Humanos, onde eu dou continuidade a essa pesquisa inicial, mas agora não tanto com enfoque de gênero, mas analisando uma trajetória de transformação da carreira do agente penitenciário em policial penal no Rio Grande do Sul. Também hoje sou pesquisadora do GITEP, que é o Grupo Interdisciplinar de Trabalhos e Estudos Criminais Penitenciários, que tem sido também um espaço muito importante para o aprofundamento desses debates. Então, acho que em relação, né, à minha trajetória acadêmica, ela vem sendo construída aos poucos. A gente vai por meio de um amadurecimento que inicia lá na graduação, e aí hoje, né, da importância da Malena estar aqui com a gente na iniciação científica, nos grupos de pesquisa, na extensão, na participação de monitorias, para depois um aprofundamento em especialização, em grau de mestrado e doutorado, em que há um amadurecimento pessoal e intelectual de uma série de experiências, né, que o pesquisador vai acumulando ao longo do tempo, e é um aprendizado e um processo constante. Marina, aproveitando essa deixa que tu me deu, eu já queria começar perguntando, uma pergunta mais light, por assim se dizer, porque já no começo tu menciona essa mudança do papel da mulher, né, dos valores mais tradicionais para agora pegando essa imagem que antes era caracterizada mais pelo homem, né? E como mulher, tu teve alguma dificuldade para ter acesso à instituição prisional e realizar tua pesquisa, que também é dominantemente masculina, também machista, né, por assim dizer? A
A pesquisa ela vai surgir, né, a partir de um olhar, então, para mulheres. Então, é a partir, né, de uma pesquisadora mulher que vai olhar mulheres que trabalham em um sistema prisional, então, que é um tema invisibilizado dentro das ciências, então, aqui dentro da discussão de assimetrias da profissão carcerária. E é um tema que vai ser necessário, né, Malena, a gente conversar sobre retomar esse papel feminino social, esse papel feminino no exercer da profissão, né? E aí a gente vai conversar a partir de uma perspectiva crítica que vai evidenciar que as instituições prisionais, que a questão penitenciária, ela historicamente ela é concebida por homens, ela é dita, né, as regras por homens, para aprisionar homens que vão reproduzindo e reforçando desigualdades de gênero. Então, embora as mulheres hoje conquistem, né, vários espaços no mercado de trabalho, em questões de ações e atividades na segurança pública, elas ainda enfrentam significativas resistências aqui em ambientes prisionais que são ambientes masculinizados. E aí o feminino vai se conectar, né? E vai se associar a questões de cuidado, a fragilidade, a questões relacionadas a espaço doméstico. Então, essas mulheres, né, vão ser colocadas em um segundo plano dentro de uma lógica de questão prisional. E aí, em relação às agentes penitenciárias, aqui elas vão precisar desenvolver uma série de estratégias para se impor, para resistir a essas questões, para ocupar, né, de forma legítima esses espaços que elas optam por trabalhar. Então, há uma troca de carreira de professoras, da escola, de agentes de saúde, que vão prestar um concurso, né, para que agente penitenciário, hoje policial penal, mulheres, para atender essas questões e trabalhar com essas demandas. E aí o feminino, aqui na questão do cárcere, né, ele vai ser atravessado por várias sobrecargas. E aí, para o pesquisador, para a pesquisadora que está investigando questões do sistema prisional, a gente tem uma travessia, um início, um espaço de pesquisa, né, que é marcado por muitos desafios. E não é só os meus desafios enquanto pesquisadoras, mas de outros tantos colegas, de outras tantas pessoas que pesquisam, né, sobre prisões, em prisões, aqui que precisam adentrar esse universo. Então, as prisões elas vão ser um espaço institucionalmente fechado, né, com acesso restrito, vai ser atravessado por uma série de camadas aqui de desigualdade, de violências, de desumanidade, a própria questão burocrática de acesso, né, aos protocolos de segurança, o próprio estigma social que se tem aqui para participar da pesquisa, para responder à pesquisa, para saber para quem está respondendo, os desafios, né, que atravessam os pesquisadores em relação aos comitês de ética e muitos temas que são emergentes também, que vão surgir ao longo da pesquisa e no cenário da pesquisa, já em loco, já em campo aqui, que muitas vezes, né, vai dificultar essa presença do pesquisador dentro do cárcere, então aqui para realizar, seja com pessoas privadas de liberdade, ou seja com os profissionais que lá trabalham. E aí, quando o pesquisador ele vai se propor a escutar e a visibilizar esses sujeitos, ele vai passar por esses desafios, né? Então, além dessas tensões internas, existem lógicas autoritárias, códigos implícitos, há uma reação, assim, desses espaços, né, velados para o pesquisador, que vai exigir uma postura aqui para acesso desse objeto de pesquisa com muito cuidado. Então, a prisão ela vai sendo historicamente masculinizada, então é a estrutura, são as dinâmicas. Eu fui muito bem recebida, né, em algumas visitas, e aí vocês lendo o trabalho, agora contando, né, eu consegui realizar uma das 6 visitas que estavam previstas dentro do trabalho, dentro da dissertação, porque o trabalho de campo ele aconteceu no início da pandemia. Então, a gente tem mais um desafio que é emergente, que vem, né, atravessar a pesquisadora com algo que não era esperado. E aí, de certa forma, a gente recebe com receio, né, essas questões de será que eu vou terminar a dissertação? Será que eu vou coletar os dados? E a gente precisa se reinventar aqui para continuar. Então, estavam previstas 6 visitas a instituições prisionais. Foi possível realizar a primeira, então, com um dia ativo com essas mulheres durante a dinâmica de trabalho. As outras 5 precisaram ser canceladas em razão do fechamento também dessas instituições por um período, em razão da Covid.
E tem também os desafios, né, relacionados e que dificulta, e a gente precisa falar aqui em relação à metodologia, que são as entrevistas que aconteceram iniciais presenciais, algumas na unidade prisional, algumas na universidade, e elas precisaram ser remodeladas para um formato remoto. E isso no momento, então, em que a gente não tinha tanto acesso a ferramentas, né, de Google Meet ou outros meios aqui de contato, né, virtual, foram também um desafio aqui para convite dessas mulheres, para encontrar uma rede, então, aqui com números de telefone, porque então esse contato ele não era mais feito de forma administrativa, ele precisava ser a partir do telefone pessoal, a partir, inclusive, de visita, né, em alguns locais em que eram marcados, mas com todos esses cuidados. Então, acho que como mulher e como pesquisadora, né, a gente precisa levantar esse tema, que é uma profissão que é atravessada por desigualdade de gênero da agente penitenciária, né, e eu acho importante a gente ressaltar que, além dos desafios dos pesquisadores, a gente precisa ter uma postura sensível, se atentar a essas dinâmicas, então, e necessidade de também reformulação do nosso corpo de pesquisa, da forma em que a gente está prevendo a metodologia, que, por vezes, né, o que vem no projeto vai passando por uma reestruturação. Então, esses são os desafios principais, e um outro desafio que surge para mim, né, ao longo da pesquisa, dividindo um pouco com vocês, é que essas mulheres trazem muito uma denúncia, de certa forma, de que elas são tratadas invisibilizadas. E elas são tratadas, isso vem significativo nas falas, como números para a instituição. Então, ninguém sabe que eu sou a Marina, agente penitenciária. Sabem que eu faço parte de um corpo de agentes de tal unidade prisional e me torno mais um número. E o que a gente via, né, eu e o meu orientador, como recorrente nas pesquisas em prisões, e aí surge para que a gente também não invisibilize. As pesquisas, geralmente, quando se entrevista mulheres, utilizam nomes de flores, nomes fictícios e próprios números. Então, quando vai se questionar agente penitenciária 1 e analisar a fala dessa profissional, são questões que também me inquietaram, também são desafios enquanto mulher, se tu está recebendo uma fala, né, de invisibilidade, de questões estruturais na instituição, como que tu vai reproduzir isso, né, em uma pesquisa, então, científica, também tratando essas mulheres enquanto números ou escolhendo questões aleatórias. Então, foi um desafio também dentro da dissertação questionar isso, e aí buscar uma estratégia para manter o anonimato dessas entrevistadas, para que elas não fossem identificadas, mas que elas também se sentissem acolhidas, que a pesquisa desse um retorno. E aí um desafio foi a gente, no final da pesquisa, então quando estava, né, analisados os dados, a dissertação escrita, retomar o contato com essas 22 mulheres e questionar a elas, e aí por isso que vocês verificaram, e que, enfim, está disponível hoje a dissertação em formato de livro para leitura, se identifica agente penitenciária Cleópatra, agente penitenciária, né, Flor de Lis, agente penitenciária, e cada uma tem a sua própria identificação, que só eu e elas, enfim, sabem quem são. Então, acho que foi um desafio também para mim, enquanto mulher, escrever sobre isso, escrever sobre mulheres que trabalham em prisão, sem estigmatizar, sem invisibilizar, e aí retomar esse contato com elas. E aí vai se construindo uma identidade dessa entrevistada também, né, dentro da pesquisa. E com essas dificuldades que tu teve, agora que eu sei que tu tá continuando a trajetória acadêmica, né, na CEPEL, como é que tu continuaria essa pesquisa, etc? Qual passo que tu daria também, não necessariamente para seguir nessa linha, mas também para continuar a pesquisa em si? Eu acho que os passos, né, diferentes aqui é uma pergunta que é instigante, me provoca a revisitar uma própria caminhada enquanto pesquisadora, né, considerando as dificuldades que eu já enfrentei, com as que eu posso vir a enfrentar também. Agora, hoje, estou em uma etapa de coleta de dados, também na etapa de campo da tese, então, de busca desses dados, e essas, de certa forma, esses desafios, eles se repetem, de também adentrar o espaço prisional, e em relação, né, à dissertação, a gente tinha um locus de pesquisa pequeno, de certa forma, de 6 unidades prisionais, e hoje, quando a gente vai olhar para a tese, a gente tem o Rio Grande do Sul inteiro. Então, os desafios, eles vão se ampliar, né, numa intensidade significativa, de também
buscar esses agentes e servidores, então policiais penais, para uma participação de uma pesquisa mais ampla, de encaminhamento por rede. Então são desafios que vão atravessando, né? Mas acho que considerando as dificuldades que se tem hoje, especialmente no contexto de pandemia que se passou, que inviabilizou de certa forma o trabalho de campo, e buscando hoje, né, uma nova ressignificação no cronograma. Inclusive, em relação aos desafios, hoje a gente já tem uma estrutura a partir do comitê de ética e a partir da entrada, né, do projeto na própria instituição, de buscar já uma lógica de rede, para não precisar ficar procurando, né, esse servidor penitenciário 1 a 1 aqui para participar aqui, o que foi feito manualmente em relação às mulheres da 5ª região, de já se buscar via instituição. Então, que se dispare um e-mail institucional para todo mundo, para que possa ser convidado. Aí, claro, vai, né, do profissional a participar da pesquisa. Então, acho que a impossibilidade de estar fisicamente nas prisões afetou, de certa forma, né, a análise, mas hoje também a gente precisa se reinventar, porque embora seja analisado o Rio Grande do Sul como um todo, não é possível que a gente faça essas visitas todas, né, em presídios. E eu acho que se eu tivesse a oportunidade, né, de recomeçar ou de seguir uma linha similar, talvez eu não mudasse tanto a abordagem que foi feita na dissertação. Acho que o caminho que eu trilhei era o que precisava ser vivido, era o que, enfim, a gente deve olhar para aquilo que realizou com orgulho, né, e reconhecer que foi possível dentro daquele momento, mas hoje já em outra pesquisa, de uma tese, então, de doutorado, já consigo me reorganizar melhor com cronograma, sabendo desses desafios, me preparando, né, para esses desafios, e que a questão penitenciária e a própria instituição, ela é fechada a partir, né, do acesso aqui para se pesquisar, sejam as pessoas privadas de liberdade, ou seja quem lá trabalha, seja a própria instituição em si. E eu acho que esses são, né, os desafios principais de mudar essas questões, e também me conscientizar e dizer para vocês em relação a isso, de que a escrita, ela é um processo solitário, ela é desafiadora para o próprio pesquisador, e hoje eu acho que eu consigo visualizar isso com menos ansiedade do que aquela época. Então, sigo acreditando que a gente consegue produzir conhecimento, né, tensionando essas estruturas que são tão resistentes a mudanças, como é o sistema prisional, e seguindo aí essa trajetória de pesquisa em relação a agora a transformação do policial penal, que também é um desafio que eu estou enfrentando, porque é uma transformação que ainda está sendo, principalmente no Rio Grande do Sul, implementada. Então a gente tem essa transição, né, em alta, e a pesquisa acontece no meio disso. Então, acho que é um desafio aí também que eu preciso enfrentar enquanto pesquisadora e refletir um pouco mais sobre isso. Marina, nosso querido professor Giovanni Camargo está aqui conosco hoje. Ele fez uma pergunta no chat ali, que é: quais foram as estratégias metodológicas, então, né, que tu adotaste para adaptar a tua pesquisa à pandemia, no sentido, então, de que se foi necessário alguma reestruturação do objeto de pesquisa, né, para essa adaptação à pandemia. Perfeito, obrigada, Giovanni, pela pergunta. Então, na pandemia, eu não precisei reestruturar o objeto, porque o objeto previa, né, a análise de sobrecargas prisionais, essa identificação dessas sobrecargas com as mulheres, e previa também essas visitas, essa participação, né, nas unidades prisionais, para verificar o andamento desse trabalho desenvolvido por essa mulher e como se dava isso, já aproveitando essa visita para algumas entrevistas. Então, não foi necessário a mudança no objeto, o que implicou, né, foi a ausência, enfim, de acesso às unidades para se identificar e também verificar as diferenças entre as unidades prisionais que formam a 5ª região penitenciária do Rio Grande do Sul, mas o que precisou ser adaptado em relação à metodologia foi a busca dessa rede, então, que não se teve, porque na visita ao presídio, então, já estavam marcadas as entrevistas com as agentes penitenciárias que estariam no plantão, né, em atividade naquele dia. E que não se sabia, eu não tinha nenhum contato, então, de quem era. E aí, quando se tem a pandemia, se tem o fechamento, e ali eu
tinha iniciado talvez 5 entrevistas, que foi no Presídio Regional de Pelotas, eu precisei reinventar isso. E aí precisei buscar a instituição para identificar em uma forma de rede, né, quem eram essas agentes penitenciárias. São 42 na nossa região aqui, que trabalham em 6 unidades prisionais, para o acesso, o primeiro contato para apresentar ao projeto, né, para que se discuta e se convide a participar de uma entrevista semi-estruturada. Então, a entrevista em si, ela não foi modificada, o que a gente precisou alterar foi o meio. Então, essa entrevista aconteceria em âmbito da unidade prisional, no ambiente de trabalho, algumas aconteceram, e as outras a gente precisou fazer de forma virtual. Então, essa metodologia ela foi adaptada e aí se buscou a partir de uma lógica de rede. Então, as que já haviam sido entrevistadas passaram o contato das demais, receberam o convite, e aí a gente teve aí, tudo em formato virtual. Isso foi um desafio também para que a própria entrevistada, né, que também não conhecia esses sistemas, era tudo muito novo para a gente de acesso, participasse, acessasse, assinasse, né, os termos de compromisso aqui, os termos de ciência da entrevista, mas mais ou menos foi essa novidade aí que se teve e que de certa forma afeta, né, a pesquisa por não entrevistar essa mulher no ambiente de trabalho dela, mas e sim na casa, alguma com a presença dos filhos, então participando, que vai trazer algumas abordagens diferentes. Tu mencionou muito essa questão da invisibilidade, da sobrecarga, e também eu queria te perguntar, aproveitando, que essa transformação do cargo de agente penitenciária para a polícia penal, tu acha que ela representa de fato um avanço na questão da invisibilidade, desvalorização da sobrecarga do trabalho dela, que não só está dentro da penitenciária, mas também nos extramuros, em casa, como tu mesmo mencionou, que elas marcam essa trajetória das agentes penitenciárias, especialmente no que ela fala da questão do reconhecimento, entendeu? Institucional, também, como tu mencionou anteriormente, que para os homens acontece de uma forma diferente, para a mulher é tudo dessa forma mais complexa, entendeu? Porque o homem, se ele é indicado para um cargo, ele é mais garantido que seja promovido. Já a mulher tem essa burocracia, entendeu? Essa questão de que é politicamente, tipo, que é mais sutil, né? E tu acha que isso realmente dá esse reconhecimento institucional e das condições que elas têm no trabalho delas, que é pesadíssimo, né? Tipo, exige bastante, ou que essa mudança opera só na questão do plano simbólico, sem alterar necessariamente as estruturas de gênero que sustentam esse poder e as desigualdades do sistema prisional? Obrigada. Eu acho que em relação, né, ao que a gente está tratando de instituições, sejam públicas ou privadas, essas questões de desigualdade de gênero, elas vão aparecer. Não é diferente no ambiente carcerário. Então, das entrevistas foram 22 mulheres, uma participação, né, e uma fala significativa de um dos homens que trabalhava na unidade prisional no dia da visita, então, que vai relatar adoecimentos, que vai relatar, né, as próprias lógicas prisionais, mas os depoimentos das agentes penitenciárias, elas vão revelar essas sobrecargas que tu traz, que são sobrecargas que vão intensificar o que a gente vai tratar aqui de dores do encarceramento, que o SAICS vai discutir, que vai ampliar as questões do fenômeno de prisionização dessas agentes penitenciárias para além, né, do comum, então para além da categoria de agente penitenciário como um todo, que vai se relacionar a presença de uma mulher, então agente penitenciária, hoje policial penal, em um espaço que é masculinizado. Então, casos como a da agente Cleópatra ou outras que participaram da pesquisa vão evidenciar, então, aqui uma ausência de reconhecimento delas no ambiente de trabalho, relatos de assédios, barreiras de acesso a cargo de chefia, né, e exclusão de próprios processos decisórios, de próprios processos institucionais, e que talvez isso não altere com aí a nossa transformação em polícia penal. E aí a gente vai desembocar numa série de sobrecargas, a secundarização do feminino, então, que vai revelar uma marginalização simbólica aqui, prática dessas mulheres em espaços que são dominados por uma lógica, né, androcêntrica aqui, espaços em que elas são colocadas em segundo plano e sempre, né, tendo a capacidade profissional delas questionada, e aí elas vão ter funções como mais leves, funções adequadas ao feminino. Então, mulher, tu vai fazer a portaria, mulher, tu vai fazer atividades de revista, mulher, tu vai receber
as famílias das pessoas privadas de liberdade, e a gente vai reproduzindo esses estereótipos de gênero, né, aqui, e acaba que essas mulheres, por conta disso, vão reproduzir também mais atividades de cuidado, seja com a pessoa privada de liberdade, ou seja com o familiar, porque é ela que está lá, né, na linha de frente, resolvendo essas questões, e questões como atividades operacionais, estratégicas, escoltas e revistas pessoais, em celas, em outras intervenções, até com grupos, né, específicos da própria instituição, elas são afastadas. Há uma outra sobrecarga, que é a do peso do trabalho leve, que vai denunciar aqui, que vai dizer que as tarefas atribuídas às mulheres são vistas como menos importantes. Mesmo que exija o mesmo esforço, a mesma qualificação, a mesma responsabilidade, elas vão ser alocadas a tarefas de suporte, a tarefas administrativas, enquanto postos de comando e outras questões, a partir aí da própria divisão sexual do trabalho, vai se ter uma valorização do trabalho masculino, aqui, que é o trabalho visto como pesado, né? E esse padrão vai comprometer aí a valorização da carreira dessas mulheres e limitar, inclusive, possibilidades de crescimento e de reconhecimento. Assédio moral e assédio sexual, então, são questões que vão, né, aparecer também com brincadeiras, piadas, gracejos, convites, aqui por parte de superiores hierárquicos também a questão do assédio moral muito significativo, e a própria sobrecarga, que é um desafio também que apareceu para mim, retomando a nossa primeira pergunta, enquanto pesquisadora, era que não estava prevista na entrevista semi-estruturada, ou não se tinha pensado sobre o afastamento de promoções e cargos de chefia. E é uma sobrecarga que eu trago como emergente, porque isso vem delas, não vem da pesquisadora questionando se isso existia. Isso é uma questão que vem, né, e atravessa as entrevistas de forma muito significativa, vai emergir com muita força por essas profissionais na pesquisa, que não estava previsto no roteiro inicial, e são relatos que vão apontar, né, uma dificuldade dessas mulheres de acessar promoções por merecimento aqui, né, e cargos de liderança, porque se tem ainda, né, a própria lógica do QI, a lógica de favoritismo, a lógica de critérios que elas trazem que não se enquadram, e aí inclusive trazem, né, um questionamento de que haveria necessidade de um concurso interno aqui, para que essas mulheres pudessem ascender na carreira, participar de cargos de chefia, cargos de comando dentro da instituição prisional. E isso vai comprometer, né, a partir da questão em que a gente vai discutir, enfim, outras pesquisas, que é a do adoecimento, uma sensação de injustiça, uma dificuldade de ascensão na carreira, e além disso, sobrecargas que elas vão levar para a vida, né, pessoal, enfim, que são as sobrecargas do extramuros, que vão ultrapassar aqui, que vão impactar diretamente na vida familiar, a vida emocional, a vida pessoal dessa mulher, então, que vai gerar alterações de comportamento, questões de saúde, isolamento social, questões relacionadas à segurança, questão relacionadas a filhos, então, inclusive, rotas diferentes para o ambiente de trabalho, matricular filhos em bairros bem distantes, né, da onde moram, esconder a profissão por questões de enfim, segurança, evitar circular e frequentar determinados espaços que antes frequentava. Então, essas questões vão ser atravessadas, e que quando a gente vai olhar para esse processo de transformação aqui do cargo de agente penitenciário para o policial penal, a partir da emenda constitucional de 2019, no Rio Grande do Sul ele aguarda uma regulamentação, é o tema aí da minha tese, que não tem tanta questão, né? Hoje o policial penal ele não está olhando para também questões, essa transformação não está olhando para questões de gênero. Aí a gente até pode dizer que é uma questão simbólica, institucional, no reconhecimento da categoria. Pode ser uma questão simbólica e institucional aqui, alguns servidores estão apostando nessa transformação, né? Em busca de reconhecimento, de melhoria salarial, de benefício do próprio poder de polícia, mas não necessariamente essa transformação na profissional agente penitenciária para policial penal vai trazer uma mudança significativa nessa sobrecarga. Poderia ter, né, uma mudança a partir de política institucional, de desigualdade de gênero, questões de ascensão de carreira,
a própria questão de capacitações dos servidores para tratar sobre esses temas. Então, acredito que não vai ter uma alteração significativa, né? Algumas entrevistadas vão demonstrar um sentimento de orgulho aqui, uma expectativa com essa nova nomenclatura, com essa nova regulamentação da carreira, mas na prática ainda está sendo implementado, né? Mas a policial mulher no cotidiano ela vai seguir marcada por essas sobrecargas, porque não é diferente, é uma lógica patriarcal, uma lógica aqui androcêntrica, que a prisão vai continuar sendo o pano de fundo, na verdade, dessas relações institucionais, e vai continuar mantendo o feminino como uma presença secundarizada. Agora, a policial penal, então, que vai estar, né, nesse ambiente prisional, vulnerabilizada e secundarizada nesse ambiente. Então, claro que isso precisa ser melhor aprofundado, né, em novas pesquisas com esse viés de gênero para analisar essa transformação, mas sem enfrentar essas questões estruturais, né, de mecanismos institucionais e também culturais da sociedade, da instituição, que vai manter essa invisibilidade, essas questões, a gente não vai ter uma mudança significativa aqui. Marina, o Gil, de novo, né, Giovanni Camargo, fez um questionamento. Ele perguntou se a questão do adoecimento mental chegou a aparecer na pesquisa, então, né, já que tu fez os questionários, assim, a gente que leu a pesquisa, né, a Malena mesmo, ela se mostrou muito contente, assim, acho que com a tua forma de liberdade, no sentido de que tu deixou as entrevistadas escolherem o que representava elas, né, para nominar elas. Então, nessa pesquisa, assim, foi algo que chamou a atenção da Malena enquanto ela lia, e me chamou a atenção também, e é muito interessante, assim, a gente não nominasse pesquisadora 1, pesquisador, né, pesquisada 1, pesquisada 2, não, tanto que uma é a Cleópatra, a outra é uma flor, é a Margarida. Então, né, cada uma demonstrou o que representava ali. E os relatos são muito interessantes, assim. Então, essa pergunta do Giovanni eu acho que encaixa muito, assim, nesse momento agora da tua fala, que é sobre o adoecimento mental, assim. Obrigada, Raíssa. E agora, tratando, né, do que o Giovanni me questiona, não é uma das questões que a pesquisa pretendeu demonstrar e pretendeu se debruçar, além, né, das 5 sobrecargas, que vai entrar também numa discussão da sobrecarga extramuros e a partir da questão do fenômeno do aprisionamento. Ela vai surgir a partir das falas dessas mulheres, não uma categoria que é analisada sozinha, né, mas a partir da fala dessas mulheres entrevistadas de que há questões de adoecimento mental. Mas aqui não só em relação a mulheres, mas como a categoria, né, como um todo. Há questões, inclusive, 2 das entrevistadas estavam afastadas do trabalho por questões de saúde mental. Então, aqui, e o que fica significativo, assim, da fala delas e questões que a gente precisa refletir, né, em âmbito prisional, é a própria ausência de suporte, né, para além do profissional psicólogo aqui, que é um ambiente em que elas vão trabalhar com tensão, vão trabalhar com questões de insegurança, vão, né, trabalhar com risco, e essas questões de adoecimento, elas são tratadas pela instituição quando recebem esse atendimento, né, por profissionais aqui na região que são os próprios colegas, e que é um profissional que é psicólogo. Então, esse afastamento ele vai acontecer por esse profissional, mas muitas questões, assim, de adoecimento que vão se utilizar relacionados a problemas, então, com alcoolismo, com drogadição, por vezes dos próprios colegas, e da necessidade de um atendimento médico para além do psicológico, e que não se fornece, ou não se, pelo menos no período da pesquisa, não se fornecia de forma institucionalizada, que é a questão do tratamento com médico psiquiatra. Então, são questões que aparecem na pesquisa, não dentro de uma categoria de análise, né, mas de formas pontuais nas frases dessas mulheres, inclusive as que deram a entrevista pela própria questão de afastamento, né, aqui de alguns transtornos, enfim, que foram desenvolvidos ao longo da profissão e a partir, né, das próprias sobrecargas que se mostram visíveis.
Infelizmente agora que eu tô começando a me acalmar, a gente vai ter que ir se encaminhando para o final. Mas eu, como tô começando na pesquisa, né, como eu já mencionei, eu queria perguntar para ti como que tu manteve essa constância na leitura acadêmica, porque mesmo eu estando acostumada a ler faz bastante tempo, eu senti que foi mais esgotante isso, foi mais cansativo. E na leitura que eu tive que fazer da dissertação, eu vi que tu teve um referencial teórico gigantesco, entendeu? Então, eu queria saber realmente como que tu manteve essa constância e esse contato com a leitura acadêmica também para se manter atualizada nos problemas que estava tratando, né? Porque foi extensa a pesquisa. Obrigada. Eu acho que a constância, né, a primeira coisa que a gente precisa falar enquanto pesquisador e desmistificar é que a gente precisa olhar e pesquisar o que gosta. Porque a leitura, ela é primordial aqui para o desenvolvimento de trabalho acadêmico e principalmente de dissertação, e agora mais, né, que eu venho sofrendo aí com a tese, mas a leitura vem e inicia, voltando lá, tuas primeiras perguntas quando tu traz, quando eu ingresso no mestrado, escolhi esse tema relacionado a mulheres agentes penitenciárias, enfim, as questões prisionais. Vamos fazer um estado da arte, buscar o que se tem sobre esse tema, realizar leitura, começar a identificar questões também, né, e autores e pesquisadores que vão tratar da temática prisional. Então, essa leitura, ela vem contínua, né? Ela não para, desde o momento em que a gente ingressa no mestrado, e o importante é que também essas pesquisas, se é o que o pesquisador gosta, se é o que o pesquisador se encontra dentro do tema, de que essa leitura, ela não vai se tornando cansativa, ela vai fazendo parte aqui do dia a dia, né? Dentro dos trabalhos acadêmicos, dentro dos contextos científicos que a gente participa. Então, acho que principalmente a partir do estado da arte, que eu busquei uma série de referenciais para tratar de mulheres em situação de prisão, e também não só mulheres a partir da situação do aprisionamento, que tem um capítulo que analisa isso, mas a questão de busca de mulheres que atuam na segurança pública, de mulheres que trabalham, né, na questão prisional, e depois uma busca constante que vem aí acontecendo também para a tese, de que eu acho que é um processo, né? A gente precisa ter paciência, é um processo de aprendizado, a gente precisa ter constância nesse percurso, né? De que, na verdade, às vezes a gente cansa, às vezes a gente tem um momento de entusiasmo, mas isso acontece com todo mundo, e aí o importante é que a gente tenha uma formação, e acho que o pesquisador vai se formando, né, com o tempo, com escuta, com leitura, com trocas, como a gente está fazendo aqui, com ambientes, né, de apresentação de trabalhos, em que a gente consegue ouvir outros pesquisadores, conhecer também outros autores que daqui a pouco não fizeram parte, ou a gente nunca leu, e pode vir a agregar um conhecimento dentro da nossa pesquisa. Mas eu acho que o contato com a leitura, ele vai exigir um pouquinho de disciplina, assim, um pouquinho de curiosidade em relação ao tema que a gente escolhe. Eu acho que buscar grupo de pesquisa que nos acolhe, que vai tratar sobre esse tema, participar de evento, fazer troca com os colegas que também discutem a questão prisional, por exemplo, para mim, acho que faz toda a diferença. Participar do GTEP, que está todo mundo falando sobre a questão prisional, faz uma diferença significativa, de quando eu volto para casa pensando, será que isso aqui não encaixa, né, com o meu problema lá em relação à polícia penal? Então, a pesquisa, ela vai se fortalecer na coletividade, ela vai se fortalecer, né, com o orientador, com a troca de autores, de que nem todo mundo conhece, né, tudo, nem todo mundo consegue ler tudo, mas daqui a pouco, com essa troca que se faz em eventos e com o próprio orientador, vai nos trazendo uma base teórica que vai formar aí, né, a nossa escrita, enfim, os nossos dizeres sobre a pesquisa. Marina, então, né, chegamos ao fim. Eu queria muito agradecer em nome do Arena a tua participação e a tua generosidade em compartilhar a tua experiência, a tua trajetória e a tua pesquisa conosco. 30 minutos é pouco, né, para uma pesquisa de 2 anos, quiçá agora, então, uma pesquisa de 4 anos, né, rumo ao final do doutorado, mas estamos muito felizes que você, né, topou em participar dessa conosco, e muito obrigada. Para todo mundo, então, né, que participou aqui conosco, que nos assistiu, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de seguir o Arena nas redes. Esse episódio depois vai estar disponível, né, no Conversa Criminal,
Marina, quer dar uma palavrinha final? Obrigada, só agradecer, gurias, mais uma vez a oportunidade, né, de participar desse espaço tão rico de troca, de reflexões no Dissertando. Acho que são essas atividades que vão dar visibilidade às nossas pesquisas, as trocas e as reflexões dos outros pesquisadores também, de fortalecer esse nosso compromisso ético e social na produção científica. Então fica aí meu agradecimento, que a gente siga apostando nesses projetos coletivos, que tenham a participação de mestrandos, doutorandos, alunos do primeiro semestre. Muito obrigada pelo convite de coração. Malena, muito obrigada pela parceria hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.